Oi, galerinha do sexto ano, aqui é a professora Jana. Estou aqui para fazer uma videoaula, né? Continuando o nosso conteúdo, estamos no capítulo 2, nossas origens. Nós já estudamos, né, uma parte desse capítulo, vimos, né, a questão da origem da humanidade, dos seres vivos, as teorias, né? A gente viu que existe a teoria criacionista, né, que é uma teoria muito voltada para a religião, né, que afirma que o mundo, né, e os seres humanos foram criados por um ser supremo, né, que seria Deus, um Deus. E aí a gente viu que algumas religiões, né, utilizam essa justificativa, como os cristãos, evangélicos e católicos, que acreditam que Deus criou, né, a humanidade e se baseiam na Bíblia, no livro de Gênesis, para afirmar isso. Outras religiões também concordam, né, os judeus, os muçulmanos, né, o islamismo. E a gente viu também que até os indígenas e povos africanos, como os Yorubá, eles também acreditam que um ser supremo, um Deus, criou tudo, né? Aí a gente viu que tem uma outra teoria que é mais voltada para a ciência, que foi criada por Darwin, em 1859, com a publicação do seu livro A Origem das Espécies, que é o evolucionismo. A gente viu que o evolucionismo defende, né, que os seres vivos eles passam por mudanças e transformações ao longo do tempo, e aí essas mudanças fazem com que ele se adapte ao meio, né? E aí ele passa por um processo que a gente chama de evolução. E uma das ideias que Darwin defende é que essa evolução geralmente acontecia por causa da natureza, né? Problemas climáticos, falta de alimentos, e aí os seres tinham que se adaptar a esse momento, e aí eles sofriam mutações, os mais fortes sobreviviam e passavam isso para os seus descendentes, e os mais fracos entrariam em extinção. Isso a gente chama de seleção natural, onde a natureza seleciona os mais fortes, tá? Então a gente viu que tinha essas duas teorias, o criacionismo e o evolucionismo. E aí hoje, pessoal, a gente vai estudar a evolução humana. A gente já viu, né, em sala isso, que o homem, segundo os cientistas, passou por esse processo de evolução. E aí a gente viu, né, que a gente faz parte do gênero Homo, né? A gente vem dos hominídeos, e aí por isso que tem aquela história de dizer que a gente descende, né, dos macacos, porque na verdade nós temos um ancestral comum, que é o Australopithecus, e aí a gente vai ver que a evolução humana defende que a gente veio, né, Australopithecus, Homo habilis, né, Homo erectus, Homo de Neandertal e Homo sapiens sapiens, certo? Isso aí também a gente já estudou. Aí hoje, pessoal, eu queria entrar com vocês na questão do domínio da agricultura, do domínio do fogo e da metalurgia, tá? Se a gente fosse pensar, pessoal, em períodos dentro da pré-história, né, em dividir por fases, a gente teria 3 períodos, tá? O Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, o Neolítico, Idade da Pedra Polida, e a Idade dos Metais, tá? Quais são as características de cada um, tia Jana? O Paleolítico, pessoal, é o início, é bem no início, né? O homem ainda construindo ferramentas, né, de pedra bruta. A gente vai ver que eles viviam em bando, né? Que geralmente eles se abrigavam nas cavernas ou faziam cabanas de folhas, né? E galhos de árvores. A gente vai ver que eles dependiam da natureza para se alimentar. Então, eles eram o que a gente chama de povos caçadores ou coletores. Caçadores porque eles viviam da caça ou da pesca, né? E se alimentavam coletores porque eles colhiam frutas e raízes para poder se alimentar. Como eles dependiam da natureza, pessoal, eles acabavam tendo que mudar de região para região quando havia essa escassez de alimentos, faltava alimentos. Por eles não se fixarem no lugar, eles eram chamados de nômades, tá certo? Então, eles eram chamados de nômades por não se fixarem no lugar. E todas essas eram características do Paleolítico, certo? O que é que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter algumas mudanças no início, né, do final do Paleolítico para o início do Neolítico. O homem vai perceber, pessoal, olhando as árvores, que quando as sementes caíam, as frutas, né, muito maduras,
elas germinavam novamente quando ela caiu na terra. E aí eles vão começar a ter o que a gente vai estudar na página agora 28, o domínio da agricultura. E aí a gente entra no Paleolítico, que é conhecido como Idade da Pedra Polida. A grande característica desse momento, gente, é o domínio da agricultura, né? Com o domínio da agricultura, o homem agora vai conseguir plantar o seu alimento e colher ele. Então, vai possibilitar ele, pessoal, se fixar num lugar, porque agora ele vai ter alimento abundante, porque ele está plantando esse alimento, né? Além disso, eles vão domesticar os animais. Então, com essa quantidade de alimento agora, ele consegue se fixar. E aí ele sai da vida nômade para agora uma vida sedentária. O que é sedentário, tia Jana? É quando o homem mora fixo num lugar. Então, eles passam de nômades para sedentários. E isso a gente chama de revolução neolítica, porque foi uma grande mudança. Ele agora não precisava mais estar mudando de região para região. Além disso, pessoal, ele teve também o domínio do fogo. Antes a gente viu, se vocês assistirem lá os Crudes, né, aquele filme que a tia deu a dica, eles tinham muito medo do fogo, até porque o fogo vinha de forma de combustão, às vezes por raios, por vulcões, e eles tinham medo. Mas quando eles começam a dominar o fogo, né, com o atrito das pedras ou com os galhos, eles veem que o fogo é bom para eles. Primeiro, porque o fogo ajuda na questão de proteger ele dos animais, eles afugentavam os animais que tinham medo, né, do fogo. Segundo, eles agora conseguiriam se proteger do frio, além de iluminar, né, à noite. E a gente ainda vai ver que isso vai ajudar na construção de ferramentas, porque eles vão começar a utilizar o fogo para construir as ferramentas. É o que a gente vai ver mais na frente lá, que é as técnicas de fundição da metalurgia. Além disso, pessoal, isso mudou muito a vida dele. Por quê? Porque agora ele usava a fogueira para se aquecer e aí todos se reuniam em volta da fogueira. Então isso ajudou a eles se unirem mais e até na questão da comunicação. Uma outra coisa importante, né? A defesa. Eles agora tinham como se defender dos animais. O fogo espantava os animais. Uma outra coisa, as técnicas, né? Como eu falei, o fogo vai ajudar a fazer novos instrumentos. E o mais importante também é a alimentação. Eles agora podiam cozinhar os alimentos. Então, os alimentos se tornaram mais saudáveis, mais sadios e até mais macios para mastigar, né? As carnes estando cozidas. Então, vocês veem que o fogo trouxe grandes mudanças para eles, né? Pessoal, depois que a gente passa por esse período do Paleolítico, né? Onde o homem vem dominar a agricultura, dominar o fogo, torna-se sedentário, a gente vai ver que vai haver um crescimento, né, da população, o crescimento desses povos. E aí ele também vai entrar no domínio de novas técnicas, que é, no caso aqui, a metalurgia. O homem agora vai saber fundir os metais. Então, o primeiro metal que o homem começa a fundir para fazer instrumentos vai ser o cobre, porque o cobre era mais maleável, mais fácil. Então, quando ele batia com um martelo no cobre, o cobre se moldava de forma mais fácil. E aí eles começaram a fazer facas, né, espadas. A gente vai ver que eles perceberam que a junção do cobre com o estanho dava um outro metal ainda mais resistente e melhor para fazer os armamentos deles, que era o bronze. Cobre mais estanho dá bronze. E o bronze, pessoal, era ótimo para fazer capacetes, né, para fazer armaduras, para fazer espadas. E, enfim, eles chegam na questão do ferro, né? Então, o fogo possibilitou que eles derretessem esses metais e transformassem em novos instrumentos para a vida deles e que ajudassem na sobrevivência deles. Uma outra coisa que chama a atenção, pessoal, nesse período da Idade dos Metais, é que como eles já estavam, né, fazendo vários instrumentos, várias ferramentas, isso fez com que a agricultura possibilitasse ainda mais um aumento da população, né, o crescimento, já que ela estava agora se alimentando melhor, de forma mais saudável. E aí a gente vai ver o surgimento, pessoal, das primeiras cidades, tá? Vai surgir as primeiras cidades nesse período. E aí eles vão precisar se organizar. Primeiro vocês percebam que houve um surgimento de novas profissões. O artesão foi uma delas, né? Como eles agora tinham pessoas responsáveis na comunidade por construir os instrumentos que eles precisavam, né? As ferramentas, as armas. A gente vai ter essa profissão de artesão. A gente viu que tinha os guerreiros, que também precisavam proteger agora as cidades, né? Havia os sacerdotes, que estavam ligados à parte religiosa, e era geralmente quem fazia a divisão dos alimentos.
E a gente vai ver, pessoal, que aí vivendo em comunidade, começaram a surgir alguns problemas, né? Divergência entre eles, confusões, e aí surge uma nova figura, que era a figura daquele líder que iria ter que apaziguar a situação, né? Resolver as questões, os problemas da comunidade. E aí surge o que a gente chama dos primeiros reis, dos primeiros juízes, né? Dos primeiros líderes, né? De comunidade. E aí a gente começa a perceber, pessoal, que começa a haver uma estratificação social, ou seja, essa sociedade agora tem uma hierarquia, onde você tem gente mais importante, né, de certa forma, que exerce uma função mais importante, e você tem os outros. Quando você tem essa estratificação, pessoal, essa criação de grupos dentro da comunidade, você vê que agora a gente está começando a ver a formação de grupos sociais, né? E aí a gente vai ver que alguns são mais importantes pelas funções ou profissões que ocupam e outros menos, o que gera também a exclusão social, tá? E aí, pessoal, com o surgimento dessa organização social agora, né, onde você tem várias profissões, vários cargos, a criação agora dessa organização militar para proteger as cidades, né, essa organização política, né, que a gente vai ver criando-se os primeiros líderes, né, e a questão da organização religiosa, nós podemos ver agora que vão surgir as primeiras sociedades, né? E aí esse é um tema para outro capítulo que a gente vai estudar mais à frente. Mas o que eu quero que vocês entendam bastante, as mudanças que houveram, né, dentro da pré-história na vida do homem, né? E aí a gente viu, desde a questão de viver em bando, em cavernas, né, a questão da alimentação, de ser nômade porque só dependia da natureza, até conseguir dominar o fogo, dominar a agricultura, se tornar sedentário, se fixar no lugar, e a questão da criação, né, de vários instrumentos e ferramentas devido ao domínio da metalurgia, que era fundir o ferro no fogo, né, e dar forma ao ferro. Então, tudo isso foram transformações que aconteceram na pré-história. Eu falei para vocês das fases, e aí vocês vão vendo as mudanças que ocorreram. E aí a gente vai ver o próximo capítulo, na próxima videoaula. Eu desejo que uma boa semana, que vocês façam as atividades, entrem na plataforma Plural, né, façam as atividades. As que são de portfólio, vocês fazem numa folha de caderno e guardam numa pasta, tá? As do livro, vocês fazem no livro, ok? E as da plataforma, vocês fazem na plataforma online, tá bom? Não deixem de fazer as atividades. Se tiverem qualquer dúvida, entrem no e-mail da escola e mandem e-mail pra gente, tá bom, gente? Um abraço, saudades, tchau, tchau.